Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de março de 2024. Como falar com uma criança sobre sexo e morte, parte 2. Falar com uma criança sobre assuntos sérios não é assim tão difícil e até pode ser divertido. Robin Silverman, autora do livro Como Falar com Crianças sobre Qualquer Coisa, explica como. Robin Silverman, especialista em desenvolvimento infantil e autora do livro Como Falar com Crianças sobre Qualquer Coisa, ajuda-nos a responder a perguntas difíceis ou inesperadas com as quais as crianças nos gostam de surpreender. Como explica num artigo publicado na semana passada na Psychology Today, a abordagem de Silverman origina-se de experiências pessoais e perguntas dos pais. No livro, a autora identifica o sexo e a morte como os tópicos mais desafiadores para os pais, principalmente devido à sua percepção de inadequação para as crianças. A abordagem de Robin Silverman para falar com as crianças sobre sexo e morte baseia-se em conversas honestas e apropriadas à idade que evoluem ao longo do tempo, utilizando situações do cotidiano como oportunidades de aprendizagem e garantindo que os pais sejam a principal fonte de informação dos filhos. Estratégias incluem, por exemplo, analisar notícias e partilhar histórias, sem vergonhas e preconceitos. Silverman enfatiza que as conversas sobre esses tópicos não devem ser discussões únicas e avassaladoras, mas sim uma série de diálogos que evoluem à medida que as crianças crescem. Para manter o diálogo, Silverman sugere o uso de momentos de ensino. Por exemplo, explicar a morte a uma criança pequena pode envolver uma planta ou um inseto morto, construindo gradualmente o seu entendimento da morte. Este inseto não está a dormir. Está morto. Não pode comer, dormir ou fazer outras atividades de inseto porque está morto. Não sente dor. Vemos o corpo do inseto, mas ele já não está vivo, exemplificou a especialista, aconselhando a nunca usar palavras ambíguas nem confundir as crianças dizendo que está a dormir. Da mesma forma, as discussões sobre sexo devem começar com conceitos básicos como nomes de partes do corpo e a noção de consentimento, avançando para tópicos mais complexos à medida que as crianças envelhecem. Silverman também incentiva os pais a tomarem a iniciativa de iniciarem as conversas, especialmente quando as crianças não se mostram proativas em fazer perguntas. De acordo com o artigo publicado na Psychology Today, as crianças que se conectam com os pais sobre estes temas difíceis são menos ansiosas e menos propensas a envolverem-se em comportamentos de risco. A respeito da educação, Allan Kardec incluiu após a resposta da questão 917 do Livro dos Espíritos mensagem do Espírito Fenelon que diz o seguinte: louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que, ostensiva ou ocultamente, excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente, de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem.
A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste possuir conhecimentos. Quem acompanhar, assim filho do rico, como do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quanta frequência falham os meios empregados para moralizá-los, não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas coisas erradas. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultivo adequado, para produzir bons frutos. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de março de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.